noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Dante Silva, eu sou o diretor da nossa empresa Unique Business Investments Corp. E nesse momento em diante nós iremos iniciar um debate jurídico sobre diversos temas a serem abordados, entre eles legalidade da empresa, as suas garantias, o porquê a Unique pode operar no Brasil, o porquê a Unique é uma empresa internacional, onde a Unique está operando hoje, onde ele está, onde nós iremos chegar, e diversos temas relacionados à garantia e à parte jurídica da nossa empresa. E para isso, eu gostaria que vocês me ajudassem a receber com uma calorosa salva de palmas o nosso diretor jurídico, meu amigo Fernando Lusvari, por favor. Beleza, meu querido? Sente aí, fique à vontade. Com licença. Fique à vontade. Se você quiser uma água, não tome ainda, você vai ficar com sede daqui a pouco. Vamos lá. Ver o que você preparou aí pra gente. Rapaz, gente, olha só. O que nós fizemos? Eu preparei uma sequência de 20 perguntas para que nós possamos falar, para que eu possa falar para o Fernando ou questioná-lo, perguntá-lo, termos jurídicos, termos de garantia e uma visão de um advogado que opera há mais de 10 anos, com experiência em mercado financeiro, totalmente relacionado e envolvido com tecnologias, mercado futuro e etc. E nós iremos questionar ele sobre essas perguntas e após essas perguntas nós iremos abrir a vocês sobre dúvidas e perguntas que vocês tenham sobre assuntos e temas que sejam relacionados a isso. Tá certo? Presto a compreensão de todos, que façam silêncio e prestem muita atenção naquilo que nós estaremos fazendo agora, porque é de suma importância. Fernando, confortável? Tudo certo? Perfeito? Tudo certo, perfeito. Vamos lá, Fernando, vamos iniciar o nosso debate. Fernando, bom, primeiro eu gostaria que você falasse, tanto para mim quanto para todos que aqui estão, quem é Fernando, como você chegou aqui hoje, como o Fernando Lusvari chegou a estar sentado nessa cadeira hoje em um debate jurídico com o Dante em relação à parte jurídica dessa empresa e sendo hoje o diretor jurídico da Unique Business Investments Corp. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu vou contar um pouco da minha trajetória. Muitos me questionam a minha pouca idade, que eu nem acho tão pouca. Eu iniciei a advocacia com 17 anos de idade, trabalhando num escritório na cidade onde eu vivi durante muitos anos, que é Jundiaí. Eu me apaixonei pelo direito, larguei a área de engenharia da computação e fui fazer direito. No meu segundo ano de faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar numa das maiores empresas brasileiras. Na época, ela era a sétima empresa, sétimo grupo econômico no Brasil, não financeiro, tirando os bancos, ele era o maior. E no momento de transição na empresa, segundo ano de faculdade, foi demitido meu gerente, foi demitido 2 advogados, foram demitidos 3 estagiários e sobrou o Fernando no departamento jurídico tributário da empresa. Durante 3 meses, o Fernando ficou sozinho nesse departamento, atuando diretamente com os advogados terceirizados e selecionando os futuros advogados e o meu futuro gerente nesse departamento. Então, eu tomo a brincadeira de dizer que no meu segundo ano de faculdade eu era chefe do departamento jurídico tributário da 7ª maior empresa brasileira não financeira. Mas essa é uma brincadeira que não consta oficialmente, mas só estava eu lá. E rapidamente, quando eu me formei, o meu foco foi ter os meus próprios clientes. A gente percebe no mercado que quando a gente está trabalhando para os outros, se tiver advogados aqui vão saber o que eu estou falando, o estagiário a gente brinca que é escraviário. E quando a gente se forma, a gente vira advogado associado. Não ganha igual empregado e não tem os direitos de um sócio. Então, você só tem uma solução se você quiser ganhar dinheiro e chegar em algum lugar. Ter o seu próprio escritório. E com 21 para 22 anos de idade, eu fechei o meu primeiro cliente. E 2 meses depois eu virei diretor jurídico de um sindicato de 13 municípios na área de logística. E com 23, 24 anos de idade, eu tinha um escritório com
3 advogados trabalhando para mim. Isso, na minha região, era um bom escritório. Em 2012 eu cansei da advocacia. Eu não via mais para onde ela podia me levar. Eu já cheguei onde eu queria, eu tenho meu próprio escritório, eu tenho bons clientes e eu resolvi entrar num ramo um pouco diferente, que está mais ligado com consultoria na área financeira. O tributário, quando você começa a atuar com planejamento tributário, você vai para um ramo de direito internacional, de começar a fazer um planejamento societário envolvendo estruturas internacionais. E eu tive a sorte de, com pouca idade, chegar no nível de buscar esse conhecimento e resolvi vender o escritório. Esse escritório ficou com a advogada que era a segunda em comando depois de mim e eu comecei a atuar numa carreira solo, onde eu fui trabalhar com um banco de investimentos brasileiro que só atuava internacionalmente. Depois de 6 anos atuando nesse banco, isso foi de 2012 a 2016, eu aprendi no meio desse tempo o que era operar Forex, que aí é algo que eu tinha já em comum com a Unic. Então, desde 2012 eu conheço o Forex, desde 2013 eu opero Forex, é algo que eu gosto muito. E de lá para cá nasceu uma empresa chamada SA Capital. A SA Capital veio para personificar as atividades que eu fazia como pessoa física e começar a desenvolver isso com outros clientes, não apenas com esse primeiro cliente que era uma instituição financeira internacional. Eu tive a oportunidade de atuar em todos os continentes. Eu atuei na Austrália, na Nova Zelândia, em países que eu acho que poucos conhecem, ali da ilhas como Seychelles, eu tive a oportunidade de estruturar operações. Desculpa, como é que é o nome da ilha mesmo? Seychelles. Uns paraísos fiscais Realmente que existem poucos por aí. conhecem, né? São coisas interessantes. E, bom, de lá para cá eu tive uma experiência vasta nesse ramo internacional de estruturação de operações. Hoje eu trabalho com clientes, a maior empresa agrícola do Uruguai. Qualquer um pode pesquisar quem é, não tenho autorização de falar o nome. Ela é minha cliente. Eu atuei com uma empresa de aviação chinesa que foi a primeira empresa a fazer um voo com óleo reciclado de cozinha, mostrando que avião não precisa de operar com combustível da aviação, que é caríssimo, poderia pegar óleo de cozinha, reciclar e voar igual. Eu operei com grandes bancos como Saxo Bank, Deutsche Bank, Barclays, em operações estruturadas. Hoje, a minha atuação está mais focada nos Estados Unidos, em países que a gente tem como 700 pessoas me dão branco. É bem Normal. difícil, a luz podia estar mais forte, então eu não vejo deles aqui. Normal. Faz parte. Aí você vê, aí a gente consegue ver que realmente jurídico é jurídico, né? O jurídico se tranca na salinha, fica lá, ele no computador, não precisa falar com ninguém, tudo certo. Mas, Fernando, deixa eu te fazer, acho que todo mundo entendeu o contexto por trás. Mas deixa eu só concluir como eu conheci esses malucos, tá? Eu tenho um amigo que trabalha comigo na área tributária. Eu recebi isso como elogio. E ele você é meu amigo agora, é elogio. E ele trabalha comigo na área tributária e ele gosta muito de algo que vocês têm em comum, que é o marketing multinível. E ele um dia chegou para mim e falou assim: Fernando, pega o teu patrimônio que você utiliza nessa área e oferece em garantia para empresas de marketing multinível. Tem muitas empresas atuando nessa área de Forex, trading, criptomoedas e elas vão querer isso. Eu virei para ele e falei assim: tá bom, escolhe a empresa, traz aqui e a gente vai começar a discutir. Passei por 3 antes deles. As 3 eu fui conhecer toda a estrutura. Nenhuma das 3 me convenceu de nada. Tá? Não estou aqui para falar mal de ninguém, então não precisa de detalhes nem de nomes. E o Danter foi a primeira pessoa a conversar comigo. Eu tenho certeza que ele pensou o mesmo de mim. Quando eu estava indo para a 4ª empresa, eu falei assim: bom, mais um maluco que fala para mim que opera Forex. E, na minha concepção, ele falou assim: que maluco é esse que fala que tem um patrimônio desse tamanho que dá em garantia para nós?
Tipo isso, trocamos figurinha. Nem marcamos a conversa pessoalmente, marcamos por conferência de Skype. Eu estava em São Paulo no meu escritório, ele aqui no escritório junto com o presidente da empresa, e foi uma conversa muito legal, porque eu mostrei para eles por imagem a documentação do patrimônio que eu tinha, e o Danter tem um ótimo conhecimento de operações, mas quem me surpreendeu foi o presidente. O Leidmar me surpreendeu. Foi a primeira vez que eu conversei com um brasileiro que realmente sabia as operações, que sabia o que estava fazendo, e eu sou um cara muito viajado já nessa área, com muita experiência, e eu opero o meu próprio dinheiro. Eu sempre tive esse gosto por isso. Então, foi aí que a gente se conheceu. Duas pessoas que não tinham muita crença um no outro, mas se deram a oportunidade de conversar. Isso aconteceu em agosto, e de lá para cá a gente cada vez mais está mais próximo, mais unido. Algumas pessoas me perguntaram aí quando que eu virei diretor jurídico da empresa, porque é muito estranho, né? Se é dono da empresa que garante, é diretor jurídico. De agosto a dezembro eu não era diretor jurídico, eu não era nada na empresa. Em dezembro eu tirei a semana de Natal e Ano Novo para vir para cá, porque é a única semana que eles tinham mais tranquilidade. A maioria de vocês está viajando com família e tal. Então eu passei a semana aqui e final de semana voltava para São Paulo. E o último pedido que eu fiz para eles, eu falei assim, cara, deixa ser o diretor jurídico do projeto. Vocês não têm ainda um departamento estruturado, eu acho que vocês precisam, e para mim seria uma honra. O presidente aceitou, o Danter me apoiou, e de lá para cá eu virei diretor jurídico. Então é uma história que foi acontecendo, foi construindo, e que hoje tem essa coincidência de o sócio da empresa que garante ser também o diretor jurídico, e isso nos une cada vez mais. Com certeza. Agora, estou curioso para essas perguntas. Vamos lá. Bom, minha próxima pergunta é por que a SE Capital decidiu prestar fiança corporativa para a Unic? Eu acho que a introdução tu já deu. Ah, mas um motivo simples. Eu tive certeza que eu nunca ia ter que pagar. Um bom motivo. Agora seria uma jogada de marqueteiro, né? Porque acabou com a resposta, né? Ótimo. E como que tu teve certeza que tu não precisaria algum dia? Foi conhecimento. Eu vou contar o fato sem contar nomes. Eu fui convidado para almoçar por um dono de uma empresa de marketing que tinha uma proposta similar à Unic, antes de conhecer a Unic. Ele me levou no Rubaiá. Se alguém sabe, é um dos restaurantes mais caros que tem em São Paulo. Ele convidou a mim, 4 pessoas que já estavam participando da empresa dele, ele estava numa estrutura de umas 8 pessoas. Ele pediu vinhos que custavam 2, 3 mil reais cada garrafa. Fez questão de esbanjar. Eu já não gostei muito, porque eu acredito que na simplicidade, na honestidade, você não precisa esbanjar nem ostentar para convencer ninguém a nada. E depois de muito bate-papo, eu perguntei para ele onde estavam estruturadas as operações dele. E ele falou assim, não, veja bem, não é aqui no Brasil, é um banco não me lembro se ele falou Singapura, é um banco em Singapura. Eu falei, perfeito. Então me fala como é que funciona os APIs de provedor de liquidez com o qual você opera. Não, é que na verdade não sou eu que faço, é um sócio meu que cuida da estrutura. Eu falei, bom, já começou errado, você já não sabe como funciona, né? Na minha cabeça, se é dono da empresa, você tem que saber esses detalhes. E ele não sabia estratégia, ele não sabia o que é API, ele não sabia nada da estrutura, e citou um banco quase do outro lado do mundo, para não falar do outro lado do mundo. Eu disse para ele o seguinte, na tua próxima viagem para Singapura, você me convida, que eu vou lá conhecer teu sócio, depois disso a gente fecha. Nunca houve a segunda reunião, nunca houve o segundo contato. Quando eu tive a primeira conversa com eles por Skype, acho que foi quase 1 hora de conversa, e o Leidmar, em toda a simplicidade dele, junto com o Dante, falou abertamente todas as estratégias de operações, citou nome de corretoras, a gente realmente trocou informações ali naquele momento que me demonstraram que ele sabia o que ele estava fazendo. Quando eu encontrei uma empresa que sabia o que estava fazendo, eu vim conhecer de perto. Não foi naquela primeira reunião que a gente fechou o contrato. Estive aqui pessoalmente, conversamos, nos conhecemos, e o primeiro contrato era assim, o associado que quisesse podia ou não fazer uso da garantia. E aí tinha um contrato particular.
Isso foi evoluindo e depois de 6 meses de relacionamento, eu me tornei fiador de toda a rede. Não depende mais de ser contratado. O contrato hoje no escritório virtual dos nossos clientes já tem uma cláusula lá que destaca a fiança Só corporativa da explicando para minha o pessoal, empresa. para quem não estava participando da época, antes, ou seja, alguns meses atrás, antes dessa parceria acontecer de verdade entre a carteira completa da Unic, os clientes que compravam os nossos pacotes, que quisessem contratar a garantia, eles poderiam contratar. Eles pagariam 5% a mais sobre o valor do produto que eles estariam comprando, o valor do pacote que eles estariam comprando. Ou seja, o camarada comprava um pacote, por exemplo, R$ 10.000, ele deveria pagar para ter a garantia R$ 500. Um exemplo, né? 5% do valor. Aí depois aconteceu o que aconteceu nesse momento. Olha, uma coisa muito engraçada. Depois de 6 meses, vou falar dos primeiros 2 meses, esquece os 6. Depois de 2 meses, eu tinha atendido aproximadamente 400 pessoas. E eu tenho o WhatsApp salvo e o nome de cada uma delas. Para não falar que eu não fechei nenhuma garantia, eu tinha fechado 2. 400 pessoas, pessoal. A frase que eu mais ouvia era: bah, se tu confia na empresa, eu também confio. Obrigado, Fernando. Falei, não é possível. Bah, É o bah, bah do gaúcho, bem assim. bah, se tu confia na empresa, eu também confio. Ah, não, Legal, então que legal. Chorei durante 2 meses no ombro desse homem. Falei, Danter, eu me mato de trabalhar por você. Me ajuda, Me por ajuda. favor. E Legal. com o evoluir das coisas, a gente fez um contrato onde eu me tornei o diretor jurídico e essa fiança se abriu a todos. Porque, como eu disse no início, eu não vejo risco de estar aqui, eu não vejo risco de dar o meu nome à tapa, vamos colocar assim. Tá? Eu sou um advogado formado, eu saí do colegial, fiz a faculdade direto, com 21 para 22 anos eu estava formado, com 22 anos eu já estava com a minha OAB, que eu passei de primeira, eu já tive um escritório renomado, a minha empresa tem atuação internacional, eu não ia pegar e destruir tudo isso que eu construí com um negócio em meses por nada. Não existe lógica para isso, né? Eu sou muito honesto falar para vocês, eu estou aqui com eles porque eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eles fazem, eu acredito no projeto, eu acredito na missão que tem por trás desse projeto e realmente faço isso por gosto. E estando aqui com esse patrimônio, eu tenho certeza que eu ajudei muitos a confiarem. É só uma credibilidade a mais. Hoje eu digo assim, pô, o projeto fala por si só, depois de tanto tempo fazendo o que estamos fazendo, eu não precisava estar aqui hoje. Mas lá no começo, muita gente acabou entrando, acabou acreditando por um conjunto de confiabilidade. E eu fiz parte desse conjunto e continuo fazendo. Então, é nisso que eu acredito. Legal, legal. Fernando, só para te explicar, também explicar para todo mundo, só para ressaltar. A minha posição aqui é ser um ouvinte, é ser um cliente, é ser alguém que não tem conhecimento nenhum daquilo que está acontecendo e como a empresa está se preparando. Portanto, eu vou te fazer algumas perguntas que, obviamente, eu sei a resposta, mas que pessoas precisam ouvir essa resposta. E uma das perguntas que nós mais ouvimos, que eu mais ouço, e eu acredito que tu também ouve bastante, é a seguinte: qual a garantia que nossos clientes têm que eles não correm risco de perder dinheiro algum? Essa é uma pergunta muito feita, muito questionada, e eu tenho absoluta certeza que é de mais de 50% das pessoas que estão aqui. Tá. Primeiro eu vou ser um pouco mais longo nessa questão. Começar por fatos, né? Eu sei de pessoas aqui que em 3 dias, devido ao tipo de bonificação estar estruturado em rede, em 3 dias já tinha dobrado o valor do pacote que ele adquiriu. Ou seja, eu acho que eu não cheguei a garantir essa pessoa nem por um dia. Ele está aqui hoje, é que eu não estou vendo ele, tem bastante gente aqui. Tá? O que a SA Capital garante? Quando você compra um produto e espera pela sua bonificação, a Unic assume com você uma obrigação de te bonificar até o dobro do valor do pacote contratado. A SA Capital garante que você não vai tomar nenhum prejuízo, que você vai sair satisfeito com o produto que você comprou, que é os conteúdos que a gente disponibiliza, e que você vai sair com essa obrigação cumprida. Tá? Então,
A partir do momento que a Unic cumpriu com essa obrigação de dizer para você, você não tomou R$ 1 de prejuízo, a SA Capital já não te garante mais. Talvez na sua próxima contratação, tem gente que já contratou diversas vezes vários produtos com a gente, então aí sim. Mas o período que eu garanto vocês é muito pouco. Comentei com um associado no intervalo que eu estimo que eu não tenha 2 meses de risco e antes de terminar o primeiro mês já praticamente acabou o risco. Então, por mais que a empresa esteja crescendo, o valor que eu garanto é muito baixo. Não é o tamanho da empresa que eu garanto. Eu garanto os novos clientes que estão chegando, que ainda estão se sentindo no risco de estou acreditando na qualidade do produto, mas eu quero ver se ela vai cumprir comigo as obrigações que ela está assumindo. Então, o risco é baixo. Tá? Não vamos falar em valores, que não vem ao caso, mas falando em conceitos. Aí a gente vai ao ponto que eu acho que é o que todo mundo pergunta e que o Dante quis com essa pergunta. Tá, mas se a Unic quebrar e não tiver dinheiro para cumprir conosco, você tem esse dinheiro? Tenho. Mas pode ser realmente que eu não tenha todo naquele momento que a Unic quebrar. E daí o que eu vou fazer? Eu vou vender um patrimônio. Um dos patrimônios que eu tenho, não é só esse. O patrimônio que eu coloquei à disposição para ser utilizado são lotes de um empreendimento imobiliário, é um loteamento aprovado na década de 70, próximo a Brasília, são 100 quilômetros de distância de Brasília, na rodovia estadual da federal que liga Brasília até Cristalina. Esse loteamento é gigante e tem uma avaliação de R$ 100 o metro quadrado. Existem avaliações reais disso. De onde veio esse patrimônio? Por que você tem isso? O que você fazia com isso antes da Unic? Na verdade, o que eu ainda faço com isso, tá? Esse patrimônio ele veio de uma negociação de aproximadamente 3 anos atrás. Ele veio como forma de pagamento. Por que eu aceitei ele como forma de pagamento? Obviamente, eu tive um grande lucro em receber o patrimônio e não receber o dinheiro. Mas a utilização dele, até eu conhecer a Unic, era para quitação de tributos federais, de acordo com o Código Tributário Nacional e a portaria da PGFN número 32 de 2018. A portaria regulamentou o que o Código já trata há muitos anos, dizendo uma das possibilidades de quitação de tributo federal é com dação em pagamento de imóvel. Então, eu simplesmente pegava o imóvel, entregava para a Receita e ela dava o tributo do meu cliente por quitado. Tem todo um procedimento para isso, não é só dessa forma simples. Mas dentro do procedimento, eu entregava lotes para a Receita e o imposto do meu cliente era quitado na mesma proporção de avaliação dos lotes. Não ia para leilão, não ia para nada. É literalmente transferia os lotes para o patrimônio da União. Então, esse era o escopo desse produto, desse meu patrimônio até então. Quando eu conheci a Unic, eu utilizei ele para divulgar para vocês e falar, pessoal, a empresa que é fiadora da Unic tem um patrimônio. Vocês não precisam se preocupar. Se a Unic quebrar, eu pago. E se eu não tiver dinheiro para pagar, eu vou vender meu patrimônio para pagar vocês. É isso que é ser fiador. Então, é assim que eu garanto para vocês que com certeza nada vai acontecer. Mas eu vou lembrar no começo. Eu só assinei com eles porque eu tenho certeza que não vai quebrar. E eu sentei na cadeira de diretor jurídico para participar disso de perto, mais do que de perto, né? Participar 100%. É uma honra para a gente te ter participando de perto, isso pode ter certeza. Obrigado. Eu acho que isso também é muito importante e da mesma forma que, como eu falei antes, e ressalto isso, a posição é dúvida do pessoal. E isso eu acho muito importante, Fernando, a gente ressaltar e aprofundar essa questão de legalidade. Eu vejo que é muito questionado pelas pessoas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Muitas pessoas me perguntam, Dante, mas qual é a legalidade dessa empresa? Qual é a legalidade que a Unic tem para operar no Brasil? Qual é a legalidade que a Unic tem para operar fora do Brasil? Por que ela pode fazer isso? Por que a Unic pode operar no Brasil? A Unic não pode operar no Brasil? A pergunta de fato é, qual é a legalidade que a Unic tem para operar no Brasil e no mundo? Voltada diretamente para a parte jurídica dessa empresa. Vamos voltar ao escopo da Unic. O que a Unic faz?
o que o projeto da Unic tem, qual que é a atividade econômica da Unic. A atividade econômica da Unic é vender acesso a uma plataforma de serviço que disponibiliza conteúdos com conhecimentos, com tratativas, tratam a respeito de mercado financeiro em geral. O nosso objetivo é levar esse conhecimento de forma acessível a todas as pessoas, não só vocês que estão aqui. E eu vou citar mais um associado. Vocês me desculpem nome, eu não lembro de todo mundo. Muitas vezes eu até esqueço da fisionomia. Algumas pessoas falam, pô, a gente já se conheceu. Eu falo, desculpa, é muita gente. Imagine o que eu passo. Então, assim, eu ouvi de um associado aqui, Fernando, obrigado pelo conhecimento que você disponibiliza. Eu comecei a entender o que é Forex, o que é criptomoeda. A gente tem todo um conteúdo na nossa plataforma interessantíssimo. E eu recebi um agradecimento de um associado hoje. Na verdade, eu lembro quem é. E isso para nós é gratificante, porque esse é o nosso objetivo principal. Tá? Mas a gente tinha um sonho. Para eu falar para vocês que existe algo diferente no mercado financeiro e que esse algo diferente pode trazer uma mudança de vida, e eu não estou falando de dinheiro, o conhecimento muda a gente como ser e não como estar. Eu precisava demonstrar para vocês que eu acredito nisso, porque eu ponho em prática isso. Eu estou ensinando para vocês o que a gente põe em prática há muitos anos. Eu entrei no meio do caminho, no começo, mas já estava no meio, mas é um conhecimento que eu coloco em prática há 6 anos. As pessoas que estão diretamente envolvidas na Unic nessa área colocam isso em prática há alguns anos também, alguns há mais de 6 anos, outros 2, 3 anos. E todo o nosso objetivo era, cara, como é que eu compartilho isso com todo mundo? Só tinha uma forma de eu compartilhar isso com todo mundo, demonstrando para vocês que é real. E para demonstrar que é real, a gente remunera todo mundo. Pô, mas como é que vocês remuneram todo mundo? Olha, desde que eu estou na empresa, a gente tentou criar diversas formas, mas o que estabilizou e estruturou legalmente a empresa foi o seguinte: marketing de rede. O que todos vocês fazem por nós é marketing e publicidade da nossa marca, da nossa empresa, dos nossos produtos, e vocês vendem isso. Como vocês vendem isso para outros, todos aqui ganham uma indicação direta de 10%. E todos aqui ganham uma bonificação de até 2 vezes o valor do produto contratado. É assim que eu demonstro para vocês. Eu tenho um produto com valor agregado, que é conhecimento. Eu vendo isso para vocês. Nesse momento, a empresa tem uma receita operacional. Quem é empresário aqui vai entender isso. É o lucro que você tem com a sua atividade principal. Só que toda empresa, quando tem um dinheiro em caixa, pode aplicar. Algumas empresas põem no banco, compram um CDB, compram uma ação de repente, compram um imóvel para vender mais caro depois. Não faz parte da atividade principal dela. É uma outra atividade, um investimento. A Unic também faz isso. Ela pega o dinheiro que está no caixa, oriundos, né, do faturamento, da receita que ela tem com a venda do produto, e ela faz aplicações. Com o quê? Com o conhecimento dela. Ela faz aplicações no mercado financeiro com o conhecimento que ela disponibiliza e vende para vocês através da plataforma de serviços. Essas aplicações dão outro tipo de lucro. É o lucro que a gente chama de financeiro. Tem uma conta contábil para isso. Quem é contador está lá. Normalmente essa conta, na maioria das despesas, na maioria das empresas, está como despesas financeiras. Pessoal, dá para virar receita financeira, desde que você aplique no lugar certo. A Unic pega parte da receita financeira dela e usa para remunerar todos os clientes que divulgam a marca, os produtos, que fazem um trabalho de marketing e publicidade fantástico para nós. Melhor do que qualquer outdoor, Facebook, tem canal de televisão. É o trabalho que vocês fazem. E a gente estruturou a empresa assim por isso. Então, o que a gente queria era levar a vocês o conhecimento. A forma que a gente teve de trazer vocês a acreditar e participar no nosso projeto foi compartilhar com vocês os resultados financeiros que a gente tem com o nosso conhecimento. Então, a Unic tem como objetivo vender o acesso à plataforma de serviço. E ela remunera todos vocês por levarem isso adiante. Isso traz legalidade para a empresa ser uma empresa prestadora de serviço
e disponibilizando os seus produtos em uma plataforma de marketing de rede? Sim. Primeiro, o marketing de rede não é ilegal, né? Qual que é a diferença? Vamos lá usar um termo aqui que todo mundo gosta, pirâmide, né? Pirâmide, esquema de Ponzi. Qual a diferença do marketing de rede desses esquemas? Produto, valor agregado. Tem algo que gera valor para remunerar todo mundo e não é simplesmente dinheiro por dinheiro. Algumas pessoas disseram que a gente era dinheiro por dinheiro. Olha, não precisa ser muito inteligente para entender que se fosse dinheiro por dinheiro a gente não estava aqui. Não dava mais. Se fosse dinheiro por dinheiro, devolvendo o dobro para vocês, mantendo uma estrutura jurídica, uma estrutura de suporte. A gente tem mais de um escritório hoje, sabe? É toda uma estrutura que não tem como se manter se fosse dinheiro por dinheiro. Isso aí é fácil de fazer conta. Com certeza. Então, tá. Mas vamos falar do produto com valor agregado. Eu vendo para vocês um conteúdo que tem um prazo de acesso e que vocês têm Buy Traders, Forex Players, Titan Voice, Traders Live. Vocês têm todo esse conteúdo para vocês estudarem e aprenderem sobre o mercado financeiro de forma acessível. A gente não veio aqui para falar de forma complicada, igual economistas e outros profissionais do mercado falam. A gente veio aqui para falar na linguagem que dê para qualquer pessoa entender. Exatamente. Então eu tenho um produto com valor agregado. Isso já me descaracteriza. Eu sou autossustentável. Eu não preciso que novas pessoas entrem para a minha empresa se manter funcionando. Então, isso tira a gente da classificação de pirâmide. Aí eu vou falar de marketing multinível. Ele é legal em qualquer lugar do mundo. É lícito você remunerar as pessoas que trabalham com você da forma que você quiser. Então, eu acredito, na minha opinião, e até eu gosto quando eu vejo no slide da Unic, o marketing multinível é a forma mais justa e honesta de remunerar as pessoas que trabalham para você. Você é remunerado pelo teu trabalho e você também é remunerado numa pequena parte do trabalho de todas as pessoas que você trouxe para a empresa. Isso é uma forma de reconhecimento. É compensação, eu acho, né, Fernando? Tu ganha conforme tu trabalha. Trabalha pouco, trabalha muito, ganha muito. Exatamente. Então, te dá liberdade, você trabalha a hora que você quer, como você quer, te dá autonomia e te dá uma remuneração justa de acordo com o que você realmente gera de valor para a empresa. Tá? Então, isso descaracteriza a gente e o marketing multinível é perfeito. Então, na parte de legalidade do marketing multinível, a gente não tem problema nenhum. Tá? Agora, vamos falar de autorizações, autoridades regulamentadoras, etc. Bom, a Unic vende um produto, que é um acesso a uma plataforma de serviço. Para isso, não precisa de autorização nenhuma. Eu estou vendendo um produto, deve ter vários comerciantes aqui. Se precisa de alguma autorização específica, talvez alguém que trabalha com alimentos precisa de uma autorização específica e etc. Mas quando você está na internet vendendo um produto, você não tem autorização de ninguém. O que incomoda as pessoas é um pouco o que a gente faz no mercado financeiro, né? Pô, mas você não precisa de autorização para operar Forex, autorização para operar criptomoedas. Aí vem as pessoas querendo mistificar e dificultar o que é tão simples. Isso é uma lenda. Algumas pessoas aqui levantou a mão na apresentação anterior com o Danter dizendo que já operou conta de Forex, mesmo que demo. Alguém precisou pedir autorização para algum órgão regulamentador para abrir a conta? Então, quando você opera com o teu capital próprio, você não precisa de nenhuma autorização especial. E o que a Unic faz é operar com o capital próprio dela. Ela vende produtos e tem uma receita financeira, uma receita operacional da venda dos produtos dela. Com o dinheiro dela, o caixa dela, ela opera no mercado. Então ela não precisa de nenhuma autorização. Tá? Então a legalidade da Unic está muito bem estruturada dessa forma. Ela, em cada uma das etapas está muito claro o que ela faz, como ela faz e está totalmente dentro da legalidade. Ótimo, ótimo. Eu acho que eu consigo, passando um pouco pela área de marketing e compreensão a todos, eu acho que resumindo toda essa parte de legalidade da empresa, a Unic ela presta um serviço ao ponto de que você comprou um produto, você pagou por ele. A partir desse momento, se você quiser utilizá-lo ou não, opção é sua. Se você se agradar desse produto ou não, depende de você, não depende de mim. Mas o valor que você pagou por ele agora é meu. Sendo meu, eu faço o que eu quiser. O que eu quero fazer com o meu dinheiro é operar. Eu rentabilizo. E a minha rentabilidade, por opção própria, eu divido com você.
Eu acho que isso resume a questão de legalidade da empresa. Sim. E por esse fato, não é impossível ou não é ilegal fazer dessa forma, né? De forma alguma. Ótimo. Eu acho que isso também vem de acordo, Fernando, com a próxima pergunta. Está totalmente relacionado e, em partes, eu acho que você já respondeu. A próxima pergunta é a seguinte: por que a Unic não tem cadastro na CVM, ou Bacen, Banco Central, ou Ministério Público? Primeiro que o Ministério Público não cadastra ninguém. E graças a Deus que a gente não está lá, né? Significa que até aqui está tudo certo. Sim. CVM, Banco Central, regula instituições financeiras, regula fundo, regula empresa de capital aberto, regula bancos, regulam corretoras. A gente não é nada disso. A gente não é banco, a gente não é corretora, a gente não é empresa de investimento, a gente não é fundo de investimento. A gente é uma empresa que faz operações com capital próprio. Certo. A nossa atividade principal é vender para vocês acesso à nossa plataforma de serviços. E o que a gente remunera vocês, oriundo das nossas aplicações financeiras, é pelo trabalho que vocês fazem dentro desse marketing de rede que a gente estruturou como plano de negócio da empresa. Então isso fica muito claro para todo mundo. Ótimo. Eu acho que, acrescentando uma pergunta que não tinha, por exemplo, e que é muito falado, é muito comentado. Por exemplo, as pessoas elas entram no site lá, por exemplo, da Comissão de Valores Imobiliários, e existe um comunicado, até nós recebemos aqui uma folhinha, né? Nós recebemos uma folhinha aqui do Paulo, um cadastrado lá, que teve toda uma situação, e o camarada se deu o trabalho de imprimir o comunicado do Ministério Público. O que isso representa? Aconteceu alguma coisa ali? Não, eu ia pegar o nome da pessoa que é responsável por isso, só para passar para vocês. Tá. Publicamente, mas eu deixo tudo bem. Mas me diga, este comunicado, referente à comissão, isso nos atrapalha? Não nos atrapalha? O que isso significa e o que isso representa hoje na saúde da empresa, dentro da nossa empresa, etc.? É algo que foi já discutido até a exaustão. Tem mais que a exaustão, eu acho. Vamos lá. Isso aqui é até legal, porque as pessoas falam assim, eu vou provar que essa empresa é fraude, né? Pô, a fraude não ia mostrar um comunicado da CVM dizendo que a gente não tem autorização para operar no mercado financeiro com captação de investimento, nem com operações de Forex, né? Tá, mas eu gosto de falar que isso aqui, a maior dificuldade que a gente tem, eu acho, hoje, é interpretação. Pessoal, eu estou dizendo para vocês, eu não tenho autorização da CVM, porque eu não capto dinheiro. Olha só, e mesmo assim tem gente que vai lá na CVM, entra no site da CVM, entra no sistema de consulta da CVM e manda assim: CVM, gostaria de saber se a empresa Unic Forex e as pessoas, fulano, ciclano e beltrano, têm autorização para captar dinheiro no mercado para investir em Forex. A CVM simplesmente cansou de receber consultas com esse texto. Pessoal, a gente não faz captação de investimento. Eu te vendo um produto. Eu não aplico dinheiro de ninguém no Forex. Eu aplico meu dinheiro no Forex, em criptomoeda. Para isso eu não preciso de autorização. Não tenho autorização. Não quero ter autorização. Nunca irei querer ter autorização, a não ser que aquele homem lá embaixo mande. Então tá tudo certo. Então eu gosto assim de falar o seguinte: tá bom, a CVM disse que eu não tenho autorização. Não tem mesmo. Mais algum problema? Simples de resolver, simples né? Assim. Então, simples. É só uma questão de interpretação mesmo. O que acontece? O papel principal da CVM e de qualquer comissão de valores imobiliários no mundo inteiro é proteger o investidor ignorante. Desculpem a palavra. Para a CVM, investidor inteligente é só quem tem mais de $1 milhão. Abaixo de $1 milhão é ignorante. Não sabe o que está fazendo. Tadinho do cara. Então, aqui, todos nós somos ignorantes perante a CVM. Então ela fez isso para proteger a gente. Como ela recebeu diversas consultas reiteradas e uma delas foi do diretor de uma indústria automobilística de Betim, ela devolveu a resposta dessa deliberação publicada no Diário Oficial da União. Isso aqui é só uma resposta pública de uma consulta que aconteceu várias e várias vezes sobre o mesmo assunto. Ela só está dizendo publicamente que nós não temos autorização para fazer o que nós não fazemos. Agora, eu posso dar o exemplo do jornal? Posso. Só uma pergunta. O banco ele pode fazer o que fez e eu criei esse papel? Ele pode dar um papel para vocês, né? Ele tá colocando medo. Aconteceu um caso muito sui generis com um banco aqui,
que vai estar sendo resolvida, que a gente quer resolver isso de forma amigável. Um cliente foi sacar um dinheiro. Ele pediu para transferir para uma conta da Unic. O gerente dele falou, pô, mas o que você vai fazer com o seu dinheiro? Ah, eu vou fazer assim, assim, assado, que vai me pagar tanto. Ele, na empolgação, ele quis vender a ideia para o gerente. O gerente dele falou, não, isso é fraude, olha só, eles não têm autorização para captar dinheiro. Tá, pessoal, não faço isso. Só que a pessoa, com o gerente, o papel falou, tá, então não vou fazer nada. Trouxe o papel e entregou para o nosso amigo. E o nosso amigo nos trouxe. Mostra o vídeo lá depois para a pessoa e para o gerente. Então, vou dizer para você o que significa resolver amigavelmente. Eu não vou discutir com o gerente de agência se isso aqui tem razão ou não. Eu pedi uma reunião com o diretor dele. Eu vou conversar com o diretor dele e provavelmente ele vai ouvir da diretoria dele qual é a orientação e como é que ele tem que seguir nos próximos passos. Só isso. Então, isso aqui é bem tranquilo. Exemplo do jornal. Nome, amigo. Você mesmo está gravando. Qual é o seu nome? Paulo. Nosso amigo Paulo mora na cidade de... Então eu vou pegar Porto Alegre. Qual que é o maior jornal de Porto Alegre? Zero Hora. Eu comprei a capa do Zero Hora, eu vou publicar lá que o Paulo, fulano de tal, RG tal, CPF tal, não tem autorização para matar, roubar ou cometer qualquer outro ato ilícito. Cara, alguém disse que ele está fazendo isso? Eu só disse que ele não tem autorização. Que eu saiba é verdade. Então, é a mesma coisa que aconteceu aqui. No Diário Oficial da União, que é um jornal oficial, mas é jornal, a CVM disse que eu não tenho autorização para fazer algo que eu não faço. Então, por exemplo, a CVM batendo nessa tecla, porque essa tecla meu Deus, todos os dias. A CVM, Comissão de Valores Imobiliários, Bacen, Banco Central Brasileiro, ou Ministério Público, ou Polícia Federal, por exemplo, eles podem, em algum momento, barrar as nossas operações? Olha, vou também responder isso com bastante cautela. É assim, a gente vive num país de direito. Eu sei que muita gente aqui ouviu dizer que, porque tal empresa teve as contas bloqueadas e aí não pôde pagar ninguém. Pessoal, isso é um país de direito. Ninguém acorda de manhã com as contas bloqueadas sem motivo nenhum, sem um devido processo legal, porque simplesmente bloqueou. Então, assim, qualquer instituição, seja Ministério Público, Polícia Federal, eu tenho experiência com Polícia Federal e CVM vasta. Eu posso dizer para vocês que eu já acompanhei mais de 4 inquéritos na Polícia Federal que envolviam a CVM, de clientes, não meus. E nenhum desses casos houve nenhuma coação, nenhum ato abusivo de nenhuma autoridade. A gente tem uma Constituição. Ninguém vai chegar da noite para o dia, passar um lacre lá na nossa sede e bloquear todas as nossas contas e falar assim, acabou a Unic. Isso tudo acontece com um processo. Isso tudo acontece pedindo esclarecimento. Primeiro vem uma notificação. E a Unic, para mim, é surpreendente, porque ela é uma empresa nova, o projeto Unic é novo, mas ela tem uma estrutura que poucas empresas têm. O nosso departamento jurídico é muito bem estruturado, é um departamento jurídico muito experiente. Eu posso dizer para você que eu tenho pessoas trabalhando comigo nesse projeto que foram vice-presidentes de bancos multinacionais no Brasil. Tem uma pessoa que foi representante de fundo estrangeiro aqui dentro. Toda essa equipe está trabalhando com a gente para esse projeto ser cada vez maior e mais bem preparado e se preparar para tudo isso. Então, assim, eu garanto, nunca vai acontecer de uma bela manhã eu estou dando a minha palavra para vocês, eu falar para vocês, desculpa, mas está tudo bloqueado. Não é assim que funciona. E eu volto a repetir, vamos voltar na legalidade. A empresa é 100% legal. Ela não tem um A para pedir qualquer tipo de bloqueio. Ainda mais sem um devido processo legal, tá? Então, isso vocês podem ficar tranquilos. Eu tenho certeza que isso merece uma salva de palmas, mas assim, com toda a força do seu. Aí vocês entendem que não é apenas o Fernando que está aqui, não é apenas o Dante, o Leidmar ou qualquer outra pessoa. Existe uma equipe, existe uma empresa totalmente, como diz o Fernando, estruturada, especializada em fazer o que faz. Nós não estamos brincando.
muito menos perdendo tempo. E eu acho que tu já até explicou isso, Fernando, mas só para mim, dando sequência nas nossas perguntas aqui, se nós pudéssemos nomear qual é a diferença entre a Unic para outras empresas semelhantes que não deram certo? Nós temos aí diversos nomes, exemplos de empresas que vieram, ficaram um período de tempo e, por um infortúnio de destino, acabaram fechando as suas portas ou parando as suas operações. Qual seria, se pudéssemos nomear, a diferença da Unic para essas empresas? Eu vou começar com a diferença boazinha. Eles não tinham uma boa gestão de risco. Eles não sabiam exatamente o que estavam fazendo, acabaram fazendo uma má gestão de risco e realmente não deram conta de cumprir com o prometido. Essa seria a visão boazinha. A outra é, eles não faziam mesmo e estavam lá pelo dinheiro. Pode ser, com certeza. Eu digo para vocês que a grande diferença da Unic é que ela se preocupa em se preparar, tanto que ela ensina para vocês. Eu acho que todo mundo que domina algum conhecimento, que domina alguma área, ele ensina. Qualquer um que for professor aqui sabe que quando você dá aula, você aprende muito mais até do que o próprio aluno. Porque você vivencia o conhecimento diariamente, sempre ensinando ele. Então, eu acho que é assim que a Unic se prepara para ser diferente do que qualquer coisa que já veio. A Unic não tem prazo, não tem tempo, porque o que ela faz muito bem feito e se aprimora a cada dia. Acho que essa é a grande diferença. Ótimo, maravilha. E uma baita diferença, né? Não só é uma diferença, é uma baita diferença. Fernando, e uma pergunta que nós recebemos, que eu recebi após a nossa palestra que nós fizemos há alguns minutos atrás, e que também é bem importante, nós sabemos que nós realmente dividimos um percentual de lucro agressivo. Não digo agressivo, né? Dependendo do ponto de vista, ele pode ser agressivo. De um senhor que não tem conhecimento sobre o mercado financeiro, que não sabe como se opera, ou quais são os percentuais alcançáveis, é um percentual agressivo. Mas, para essas pessoas que não têm esse conhecimento profundo sobre como nós operamos, da forma que nós operamos, qual a estratégia que nós utilizamos, etc., uma resposta de Fernando Usvarg, diretor jurídico da Unic. Como a nossa empresa consegue dividir um percentual tão alto com os seus clientes? Uma das telas da apresentação é o exemplo de arbitragem. Se você olhar só na possibilidade da arbitragem e você acompanha, entra no site que dá a diferença de preço entre as corretoras de criptomoedas pelo mundo. Só na diferença de arbitragem você vai ver que todos os dias é possível fazer pelo menos o dobro do que a gente promete para vocês. Se eu fizer uma vez só. Então, assim, vamos olhar só lá para vocês entenderem, é um site público de consultar. Agora eu vou falar para vocês sobre Forex e sobre derivativo. Não vou falar que eu ouvi dizer que alguém fez. Eu vou falar o que a gente realiza todos os dias. Eu tinha uma meta que eu falava assim, poxa, é a meta pessoal super legal. O meu recorde de lucratividade em um dia de operação, 78%. Não interessa se acredita ou não. Foi eu que fiz na minha conta. O recorde mensal de lucratividade, 364%. Isso é um recorde Isso, seu. Meu recorde. Pessoal, Fernando, a minha conta, o meu computador, o meu dinheiro. Isso foi em 2015. Meados de 2015. Eu tenho o orgulho de dizer que parte do conhecimento de uma pessoa que hoje opera constantemente e é um cara fantástico, eu que dei. Durante alguns meses eu tive a oportunidade de passar para ele tudo que eu aprendi nos meus anos de operação. E esse cara hoje eu acho que não vai demorar muito para bater tanto meu recorde diário quanto meu recorde mensal. Mas, poxa... Eu ouvi dizer, eu não sabia qual era o teu mensal, mas eu ouvi dizer que já perdeu a tua posição aí. Essa posição não vai ficar muito tempo. Então, assim... Isso tudo é possível por um simples fato, tá? Eu não quero que vocês entrem a fundo nisso hoje. Todo mundo vai ter oportunidade de acompanhar mais os conteúdos que a Unic disponibiliza. Mas tudo isso é possível por causa da sistemática. O sistema permite ferramentas de alavancagem, de concentração, coisas que te dão volume para fazer isso. Mas não se preocupem com isso, não se preocupem com os recordes, com os melhores resultados.
Se preocupem com o mínimo que a gente consegue fazer na arbitragem. É o dobro do que a gente oferece para vocês em uma operação diária de arbitragem. Então, é fácil de dizer para vocês que a empresa tem os seus resultados financeiros tranquilamente e que desses resultados financeiros ela bonifica todos vocês, compensa todos vocês pelo trabalho que vocês desempenham. Aí, nesse momento... Obrigado. Valeu. E palmas pelo teu resultado também, que é um baita no resultado. Né? Mas, dentro disso que tu acabou de falar, e pessoas questionam, e nós entendemos que existe um misticismo por trás disso, de pessoas que acham, que falam motivo X, motivo Y, mas por que hoje, no dia, não sei que dia que é hoje, mas por que hoje a Unic ela não abre, ela não mostra as suas operações, para que todos vejam, para que todos comprovem, a Unic faz assim, a Unic opera em tal lugar, tal pessoa está operando para a Unic, por que ela não abre isso para todo mundo? Por um único motivo que se chama segurança. Tá? A gente não, esse é um fator que não precisa e não deve ser exposto. Quem opera, quanto dinheiro, esse tipo de coisa é interno. Não tem motivo nenhum para a gente não apresentar, a não ser segurança. Mas, na contramão, a gente tem um produto em desenvolvimento para apresentar para vocês operações reais feitas pelos nossos operadores. Vocês não vão ver o operador, não vão saber onde ele está nem o quanto de dinheiro ele opera. Mas ele vai dedicar um dia ou 2 do mês dele para fazer uma operação para vocês, gravando a tela do computador e explicando o que ele está fazendo, que é o Traders Life. Isso está em gravação, em breve vai estar disponibilizado também. Já tem o produto criado lá, mas em breve esse conteúdo vai começar a ser disponibilizado. Excelente, excelente. E se tratando de limite, Fernando, as pessoas perguntam, antes nós tivemos também uma pergunta de o limite é grande, mas existe um limite, quanto é esse limite, quanto que a empresa pode operar? Pergunta, qual é o limite que a Unic possui para operar hoje? Existe um limite? Que tipo de limite nós estaremos falando? Se é de pessoas, se é financeiro, se é de tempo? Existe esse limite? A tecnologia hoje que cuida de tudo isso não te dá limites a não ser o limite do próprio mercado. Uma pessoa sozinha consegue gerenciar infinitas contas através de uma única conta-mãe, analisando o mercado. Uma pessoa que opera sozinha consegue ter uma conta com N milhões, N centenas ou N dezenas de reais. Não existe esse limite hoje no sistema. O que existe é um limite natural do mercado. E aí a gente vai falar assim, tá, mas qual é esse limite? 5 trilhões de dólares diários é a movimentação do Forex. A gente tem Forex, a gente tem commodities, a gente tem índices, ações, tem N ativos e tem as criptomoedas. Então, assim, eu não consigo identificar um limite para a Unic. Tem fundos que gerem carteira de trilhões de dólares. O dia que a gente chegar nos trilhões de dólares, a gente vai ser uma das maiores companhias do mundo. Pode ser que ali a gente chegue no nosso limite e não possa mais remunerá-los com uma porcentagem tão alta, mas... Eu não sei, eu acho que eu estou muito sintonizado com as pessoas, cara, porque eu estou ouvindo alguns pensamentos aqui, ó. Tem gente pensando, e é possível chegar nesse nível? Né? Eu gosto de contar uma história. A história é legal, né? Tem um fundo de investimento que em 86 eles abriram com uma única proposta, rentabilizar em 100% ao ano. Eles foram chamados de malucos. A gente é brasileiro, tá? Esqueçam a realidade do terceiro mundo. Eu estou falando de um fundo de investimento europeu que está acostumado em rentabilizar 3% ao ano. Aí um maluco disse o seguinte, eu vou abrir um fundo. E o meu fundo, chamado Renaissance, vai rentabilizar 100% ao ano. Ele está desde 86 até hoje, fazendo uma média muito próxima de 100%. E em alguns anos ele passou de 100%. E ele faz isso com o mercado de derivativos. Desde 86. Então eu digo que em 86 eles foram malucos. Hoje nós somos os malucos. Daqui 30 anos que bom a gente vai dizer quem a gente é.
Tamo junto. Tamo junto. Que legal. Isso é muito incrível. Muito incrível mesmo. Fernando, eu acho que tu até já respondeu essa pergunta antes, mas eu vou te fazer ela de novo. Eu gostaria que se tu já respondeu, por favor, repita de forma mais breve, se possível. E o que acontece se um dia a Unic decidir parar as suas operações? Se um dia aquele senhor que já não está mais lá, alto, bonito, decidir por bem, não quero mais, paramos de operar, vamos trancar a empresa, vamos parar de operar. O que acontece quando isso acontecer? E se isso pode acontecer e quando isso pode acontecer? Eu conheço o coração daquele homem, eu acho que ele não vai parar, não. Ele não faz isso por ele. Essa é a diferença da empresa e também não estou aqui para pedir para ninguém acreditar. Essa é a grande vantagem de poder falar o que a gente pensa e o que a gente sente. Eu não espero que vocês acreditem. Acredita quem quiser. Ninguém. Se a Unic parar, o que acontece, por exemplo? Se a Unic parar hoje, ela vai cumprir com todos vocês o que ela tem a cumprir, o conhecimento que ela tinha, ela divulgou. E chegou um papel. Pode continuar, com vontade. Se tem algo para continuar. Tem uma pergunta, é uma pergunta difícil, né? Se ela parar. É uma pergunta difícil, é uma pergunta difícil. Vamos dizer que algo aconteça e que a Unic resolve parar. Bom, primeiro aqui eu volto a repetir. A gente tem uma garantia, tem uma empresa estruturada, ninguém vai deixar de cumprir com as obrigações comprometidas. Pode ser que um dia a Unic diga para todos vocês, olha pessoal, quem tá, tá, quem não tá, não entra mais. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode ser que a Unic um dia chegue e diga, olha pessoal, não vamos mais operar. Quem quiser continuar com a gente, obtendo conhecimento, tendo a possibilidade de aprender a operar por conta própria, isso tudo pode acontecer. O que eu garanto para vocês que não acontece é alguém sair insatisfeito com a empresa ou dizendo que teve algum tipo de prejuízo com a gente. É mais que o suficiente, né? Com certeza. Fernando, algo voltado agora para a área de imposto, que também é muito questionado. Primeiro exemplo, por que a Unic escolheu Belize para ser sua sede fiscal? Vantagens empresariais e tributárias. A primeira é imposto zero. Só por isso. Tudo que eu vendo eu faturo, como é uma plataforma online, estabelecida fora do país, estabelecida atualmente em Belize, a corporação que está faturando isso, eu tenho tributação zero. Então, só aí de partida eu ganho toda essa tributação, essa carga tributária pesada que existe no Brasil e em alguns outros países, a gente ganha de vantagem. Então, é uma questão estratégica empresarial. Apenas isso. Apenas isso. Ótimo, ótimo. E eu, como cliente, por exemplo, eu preciso pagar imposto sobre os meus ganhos? Como eu faço isso e quanto eu pago de imposto, em média? Existe um cálculo? Existe. Vou começar pela brincadeira de todo bom advogado, né? Declarar e pagar é opcional, as consequências são obrigatórias. Então, vamos lá. Voltando no motivo, por que a Unic me remunera, me bonifica? Porque eu faço todo um trabalho de publicidade, de marketing, divulgando a empresa, divulgando o produto, divulgando a própria marca da Unic. Isso é uma remuneração. Se você for pessoa física brasileira, residente fiscal aqui, isso é tributado. E a tributação está na tabelinha lá do imposto de renda de pessoa física. Você vai pegar o seu extrato da Unic, ver todos os valores que você recebeu no ano base e declarar no início do ano seguinte. Ali vai estar claro. Você vai pagar o imposto de acordo com aquilo. A gente está preparando o material, isso é em conjunto o jurídico e o departamento de marketing, para dar uma nova opção para vocês. E isso ser feito através, eventualmente, de pessoa jurídica. Tem pessoa física que não compensa, porque está numa faixa de imposto muito baixa. Mas tem pessoas aqui que já têm uma remuneração considerável. Aí compensa já ter uma empresa, uma PJ estruturada, para ter uma carga tributária menor e poder planejar melhor as suas atividades. Então esse material deve ser divulgado essa semana ainda. Ótimo, ótimo, ótimo. Isso vai esclarecer bastante, vai tirar bastante a dúvida de todo mundo. Bom, eu acho que essa questão de a parte
fisco, né? Fiscal, imposto, etc. Eu acho que fica muito bem claro, é muito simples de se entender, não existe muitas dúvidas quanto a isso também. Mas agora eu quero uma opinião do Fernando, algo do Fernando Lusvari, que já conversamos diversas vezes, que somos, né, apaixonados por tecnologia, enfim, juridicamente falando, e como opinião própria. Qual é o possível futuro das moedas criptografadas, Fernando? E onde o Fernando acredita que a tecnologia blockchain pode chegar? Para mim, blockchain é o futuro. Não existe volta para deixar de existir blockchain. Eu vou dar alguns exemplos. A Volkswagen usa a blockchain para controlar todo o processo produtivo do carro, desde o primeiro parafuso até o carro completo hoje. O maior banco japonês criou uma moeda criptografada. A princípio, só os funcionários do banco podem possuir e utilizar essa moeda entre eles, mas ele criou com autorização do Banco Central japonês. Eu acredito que, dando certo, testado dentre os funcionários, essa moeda passa a ser o Ien criptografado. Tá? Eu já ouvi testemunho da Ellen, que é a presidente do Federal Reserve, Banco Central americano, dizendo que sim, existe a pretensão de ter o dólar criptografado. Percebam, tudo isso vem demonstrar que blockchain é o futuro. Nasdaq está se preparando para ter uma moeda criptografada para substituir o câmbio nas operações internacionais de trocas de ações. Isso aí é fantástico. O Santander utiliza uma moeda para fazer câmbio entre 5 países que autorizaram ele a trabalhar com criptomoeda para câmbio. Hoje você vai no Santander aqui no Brasil, tem uma possibilidade de câmbio para outros 4 países, um deles, se eu não me engano, é Portugal também, onde você pode fazer esse câmbio por criptomoeda. Que isso ajuda? Chega na hora, não passa por compensação de Banco Central. Tudo isso em fase de teste, mas é o futuro. O que eu imagino para tudo isso? Tá? Não tem como fugir dessa tecnologia. No passado, e não faz muito tempo, talvez alguns aqui se lembrem, eu lembro muito do meu vô. Meu vô falava que plástico não é dinheiro. O dinheiro dele está no bolso. Ele não usa esse negócio. Esse negócio de plástico não funciona não. Daqui a pouco param de usar. Pessoal, quantos daqui não tem R$1 no bolso porque estão com os cartões de débito e crédito do banco? Mudou isso alguns anos atrás. E hoje está vindo uma nova tecnologia chamada criptomoeda. Você vai poder ter um cartão de débito e crédito com teu saldo em criptodólar, criptoien, criptoreal. Existe alguma possibilidade, Fernando, do teu ponto de vista? Eu não acredito, mas ao teu ponto de vista, existe alguma possibilidade dessa tecnologia, blockchain, Bitcoin, as diversas criptomoedas retrocederem ou deixarem de existir por algum motivo? Eu acredito na possibilidade de determinadas moedas deixarem de existir. Eu imagino que hoje lançam moeda. A gente falou de moedas famosas. Eu não acho que um Bitcoin deixa de existir. Bitcoin é uma moeda que já está estruturada no mercado. Mas todos os dias lançam-se novas moedas. Algumas funcionam, outras deixam de existir. Isso é natural. Mas existe um mercado que está em nascimento, e esse mercado, o Dunder falou na apresentação, 0,5% da população mundial sabe o que é criptomoeda. Pessoal, 0,5% da população, isso é nada. Falando em mundo, né? Falando em 7 bilhões de habitantes. Isso é nada. Um dia, todo mundo vai saber o que é. Com certeza. A tecnologia veio para ficar. Se vai ser uma moeda ou outra que vai existir, eu não vou aqui ousar dizer qual. Mas as principais vão seguir, outras vão deixar de existir. Mas a tecnologia veio para ficar. Esse com certeza é o futuro. E como é bom fazer parte disso, né? Eu falo que você não precisa ser o cara que inova. Só de você estar na onda ali no crescimento, você já vai fazer parte, né? Já vai participar de todo o crescimento. Muito legal, muito legal. Muito legal mesmo. Fernando, eu tenho apenas mais 2 perguntas para te fazer e depois a gente vai abrir para questões da plateia, a gente vai receber perguntas, vamos debater sobre isso. A penúltima pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: dentro de todo esse avanço tecnológico que nós estamos sofrendo, se tratando socialmente falando, né, de empresas, de setores totalmente diferentes da sociedade, o que a Unic pensa para o futuro e como
nós estamos, ou como a empresa está se preparando para tal futuro? Eu acho que, no meu ponto de vista da Unic, o que eu vi nesses meses todos que eu acompanho o projeto, que eu participo do projeto, que eu faço parte dessa família, é que a gente tem um único objetivo: atender vocês da melhor forma possível, trazer para vocês o que a gente acredita que é o futuro, dividir com vocês parte desse futuro e sempre pensando em novas soluções para trazer cada vez mais essa mudança de vida que a gente propaga. E isso não é questão financeira, eu volto a repetir, isso é questão de mudar o ser, o estar acontece. Tá? Quando a gente consegue proporcionar para vocês a mudança do ser, o estar, a situação que vocês estão, o que vocês têm, as posses, dinheiro, essas coisas, isso acontece naturalmente. Então eu acredito que o futuro da Unic é cada vez mais proporcionar o ser melhor para vocês. E com isso, Legal. automaticamente trazer o estar. Que ótimo, que ótimo. Que lindo isso. E para encerrar, Fernando, eu tenho certeza que tu, enfim, colocando um adendo aqui sobre essa pergunta, todos nós, eu nunca participei de algo tão incrível ao ponto de que todas as pessoas relacionadas ao meio compartilham do mesmo espírito, da mesma visão, do mesmo objetivo. Isso com certeza vocês podem ter certeza absoluta que todas as pessoas que estão relacionadas, estão conduzindo esse negócio, têm a mesma visão sobre tal. Mas eu te pergunto, para encerrar, minha última pergunta para ti, qual é a missão da Unic? E qual é, se pode ser citado ou selecionado, o seu objetivo principal? Profunda essa, né? Essa é profunda. Eu acho que a nossa principal missão é trazer acessibilidade. Eu acho que essa é a palavra-chave. Acessibilidade para as pessoas a um conhecimento hoje muito restrito. Não é que esse conhecimento é pouco divulgado, mas esse conhecimento é divulgado de forma tão técnica, tão inacessível, que ele passa na frente da gente e a gente não vê. É brincar com o conceito, será que a formiga que passa por aqui sabe que a gente existe? A gente está embaixo do nariz dela, posso dizer que a gente é gigante, e eu acredito que a formiga não tem nem noção que a gente existe. Essa realidade, a gente não vê o que a gente não sabe que existe. É um conceito bem interessante. A gente não vê, pode estar embaixo do nosso nariz, assim, na nossa cara, a gente não consegue ver. E esse mercado financeiro é isso, ele está aí, há muitos anos aí, todo mundo fala dele, vários sites divulgam esses assuntos, mas é de forma tão técnica, tão inacessível, que eu acho que o maior objetivo da Unic é tornar essas coisas acessíveis para passar a fazer parte da realidade de todos. Então, eu acredito que é essa a nossa missão e esse é o nosso maior objetivo. Tornar acessível esse conhecimento. Né? Tornar acessível. Aí vem a questão do foco. O nosso foco é acessibilidade. É isso que é a nossa essência. Até porque se hoje 0,5% da população mundial tem acesso a esse conhecimento, eu acho que se nós pudermos e podemos com certeza levar esse conhecimento aos outros 99,5%, existirá uma gratificação imensa, não só em nós, mas na transformação em realidade que nós estaremos proporcionando a todos. Com certeza. Fernando, eu quero te agradecer pela participação. Eu acredito que foi extremamente esclarecedor para todo mundo. Todos aqui tinham dúvidas e questões. De verdade. Eu agradeço a todos que compareceram ao nosso primeiro debate jurídico entre o diretor de marketing e o diretor jurídico. Obrigado pela participação de todos. Semana que vem, na terça-feira que vem, nós voltaremos aqui às 20 horas da noite. Aguardo todos vocês aqui. Obrigado, boa noite, bom retorno e até a próxima. Valeu!